Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre o que está sendo noticiado na mídia. Já faz quase uma semana, às vezes a gente vê a notícia, mas não presta muita atenção, mas é o vazamento que ocorreu de cerca de 230 milhões de CPFs e dados pessoais dos brasileiros. É mais até do que a, o número de pessoas vivas no país, isso porque o vazamento de dados que está sendo noticiado envolve uma plataforma gigantesca que era ela cadastrada, ela alimentada quando pessoas eram vivas e já hoje em dia faleceram. Então é uma situação aí que a gente está vendo no âmbito de vazamento de dados e informações como nunca vista no país, e os dados que vazaram, volto a falar, é assustador em razão da sua qualidade e do quão lapidado eles estão, né? Então, o que a gente está observando, as notícias ainda estão vazando, mas são dados assim que eles envolvem o meu, o seu, do nosso vizinho, de qualquer um. Então, é CPF, é padrão de consumo, é até um histórico de quem é o meu vizinho, é, geolocalização de endereço, enfim. São cerca de 37 categorias. Aqui embaixo vai estar no link uma matéria que vocês podem abrir para ver quão absurdo é o vazamento desses dados e o quão perigoso é o reflexo que isso pode ter para qualquer um de nós, tá? Então, mas eu volto a afirmar, é assustador? Já aconteceu isso na história do país? Eu desconheço algo semelhante com tanta qualidade de informações que vazaram. Agora, estou surpreso? Não, não estou nada surpreso. E por que não estou? Porque todo mundo que tem um pouco de conhecimento na área de tecnologia, que mexe na área digital, tudo sabe que não existe nada nesse mundo digital que a gente vive hoje, que tudo são dados, nada que é 100% inviolável. Ao mesmo tempo que existem mentes brilhantes criando sistemas de segurança, inúmeros barreiras, tudo, existem mentes que estão estudando como burlar esse sistema. Então é um jogo de gato e rato sem fim, e é muito provável que um dia alguma invasão tenha algum sucesso e esses dados acabam vazando, que é o que ocorreu, e não vai ser o primeiro nem o último. É muito provável que seja no Brasil, qualquer outro país, isso venha a ocorrer, e cada vez mais, eu diria, porque os dados hoje em dia é o petróleo do mundo, né? A gente vê que as maiores empresas assim de valores no mundo estão relacionadas com tecnologia, e muitas delas com essa administração de dados, né? Então eu não estou, eu diria, surpreso, mas volto a falar, bem assustado com os dados que vazaram. Agora, a grande questão esses dados que vazaram, assim, meu CPF, meu RG, meu endereço, em alguns casos até a foto, né, das pessoas, padrão de socioeconômico, número de carro, enfim, são 37 categorias, como eu falei, está aqui embaixo. Como que isso pode me atingir, né? Eu, um cidadão comum, como você que está nos ouvindo, qual que é o risco efetivo para nós, né? Eu diria que, assim, o risco é de que esses falsários, né, em posse desses dados, muito provavelmente essas informações vão ser utilizadas quase que sempre, tá, para a obtenção de algum tipo de crédito, né? Então a pessoa, o falsário que tiver acesso com os meus dados, com os seus dados, o que eles vão fazer? Vão tentar fazer um documento falso, um RG falso, tentar abrir uma conta num banco falso, vão querer pedir um cartão de crédito com documentação falsa. Então eles vão querer fazer o uso, né, da minha informação, se passar por mim para ter alguma vantagem, né? Então, e muito provavelmente, como já ocorre hoje, várias dessas situações, um banco, uma operadora de celular, uma operadora de cartão de crédito, um comerciante, seja o que for, vai cair, ser vítima desses falsários, e vai liberar um crédito, dar dinheiro, disponibilizar produtos, enfim. E como é uma fraude, não vai existir o pagamento, né? Então, o que acontece? O Alexandre Fraude,
né, que está se passando por mim, foi lá, comprou um celular, pediu um cartão de crédito, abriu uma conta no banco, fez empréstimo, tudo. Tá. Não pagou. Daqui 2, 3, 4 meses ou mais, eu, Alexandre, o original, eu vou ser surpreendido com o aviso do gerente do banco de que meu cartão de crédito foi cancelado, que meu talão de cheque está sendo cancelado, ou eu vou receber uma carta de cobrança, alguma situação informando, olha, Alexandre, você está devendo tantos valores para aqueles credores. Eu, como vou chegar e vou falar, opa, eu nem sei quem que é esse credor, nunca fiz nenhuma comercialização, nunca tratei numa relação comercial com ele, e aí, o que eu vou ter que fazer? Eu, vítima, vou procurar uma delegacia de polícia, vou fazer um boletim de ocorrência, vou procurar esse credor e informar, olha, utilizaram meus dados. Eu nunca tive aqui, nunca fiz nenhuma relação comercial com vocês e vocês estão usando meus dados. Esse credor, né, suposto credor, ele vai ter a possibilidade de aceitar no que você está falando, logicamente eles vão pedir alguma conferência de dados ou não. Muitas vezes não vai ser fácil, tá? A gente sabe que não é fácil você chegar a receber uma carta falando para um banco, olha, banco, você não tem um canal direto, ó, isso que você está cobrando não sou eu, né? É difícil isso. Então, muito provavelmente, a grande maioria desses casos vão acabar no judiciário, tá? Agora, e as pessoas chegam e têm um grande temor assim. Qual é o prejuízo que elas vão sofrer efetivamente? Na prática, partindo desse pressuposto, o prejuízo da pessoa financeiro não vai ser, dificilmente ele é alto. Por quê? A pessoa está se passando por mim. Ela não está acessando meus dados na minha conta do banco, ela não está acessando meu cartão de crédito, ela está se passando por mim, dando um golpe em outras pessoas, como se fosse eu. Então, na prática, o que acontece? O meu prejuízo financeiro dificilmente vai ser afetado. Mas eu vou ter o prejuízo que a gente chama de uma restrição cadastral, da perda de tempo de ter que lidar com processos judiciais para pedir, às vezes, uma ação de indenização de danos morais. E, em um caso extremo, que é o único risco que a gente conseguiu observar e é um risco relativamente alto, é no âmbito na área penal. Por quê? Porque existem informações que se vazaram completas de dado de Renavan de veículo, chassi, placa. Então, assim, por exemplo, abre-se uma clonagem de um veículo, e esse veículo é utilizado para assalto, e você está na sua casa um dia dormindo, chega a polícia lá, ó, você utilizou esse carro no assalto tal dia. Daí você vai ter que provar, ó, não, esse dia eu estava trabalhando, estava viajando, enfim. É você que vai ter que conseguir meios de provar que aquele assalto, um acidente de trânsito, eventualmente uma multa de trânsito, não foi você que sofreu, era um carro às vezes clonado, um dublê que a gente chama nessas situações. Então, assim, esses riscos vão existir. Mas, no caso extremo, se eu precisar ir processar judicialmente um credor desses aí que, em razão de que alguém tenha utilizado meus dados, a chance de eu obter uma decisão judicial com base no entendimento atual do judiciário, ela é gigantesca. Raramente acredito que qualquer dessas pessoas que tenham sido vítimas vão perder uma ação judicial. Por quê? Porque é o ônus do comerciante, do prestador de serviço, dos bancos, seja de quem for, o ônus da prova é dele. Então, ele que vai ter que provar, olha, realmente foi o Alexandre veio na minha agência, está aqui, ó, eu tenho a assinatura dele, eu tenho, às vezes, um contrato que hoje em dia faz bastante, eu tenho a gravação telefônica dele, foi ele mesmo. E hoje em dia, nada mais como eu falei, os mundos são os dados e provas. Então vamos fazer uma prova pericial, se fui eu mesmo que assinei esse documento. Vamos fazer uma prova de gravação de voz, que a gente chama lá para saber se foi eu mesmo que conversei. Tem provas de celulares, enfim. Tem inúmeros meios de provar que não fui eu que realizei aquela transação. Como consequência, eu estou sendo vítima de um falsário. E o judiciário, desde que eu não tenha nenhuma restrição anterior da minha responsabilidade, né, muito provavelmente ainda vai me dar o direito de ser indenizado moralmente em razão desse prejuízo. E o consumidor,
que a gente fala o consumidor não, desculpa, e o prestador de serviço vai ficar no prejuízo, vai ficar, mas o banco forneceu dinheiro e ele também foi vítima, a operadora de crédito forneceu dinheiro e também foi vítima. Isso daí o judiciário entende que é o risco do negócio. É por isso que os juros, entre outros motivos, no Brasil é elevadíssimo, porque a quantidade de fraude no Brasil é gigantesca, é monstruosa. Isso acarreta nesse preço de juros o risco do negócio. Então, todo comerciante, ele embute no seu negócio esse risco da sua própria atividade comercial, tá? Então, ainda que seja realmente assustador o vazamento dessas informações, eu diria que para a gente, pessoa física normal, tá, que for ser vítima eventualmente do uso de um documento falso, em que alguém vai se passar por nós, na prática, o nosso risco de prejuízo monetário é muito, muito, muito baixo, tá? Eu diria que assim, esses golpes, como existem os golpes do motoboy, que está muito, eu atuo com isso, eu acho que há 10 anos, 8 anos que eu mexo com isso, aqueles golpes de cartões clonados, golpe do Boa Noite de Cinderela, o golpe do delivery que a gente vê hoje em dia, golpe de clonagem de cartão de crédito, golpe de boleto falso, golpe do leilão, esses tipos de golpes, o prejuízo que a pessoa sofre é elevadíssimo e a chance de sucesso, salvo algumas raras exceções, dependendo do trabalho muito bem elaborado, ela não é tão grande. Então, se a gente for comparar essa fraude que pode ser decorrente do vazamento de mais de 200 milhões de dados pessoais das pessoas e as fraudes que já existem hoje em dia, se a gente for colocar na balança, é muito melhor, entre aspas, para você, consumidor que está nos assistindo, você ser vítima de alguma fraude oriunda desse vazamento de dados. Por quê? Porque a chance de você ter uma sentença judicial favorável é muito maior do que você ser vítima desses tipos de golpes que ocorrem hoje rotineiramente, tá? Um outro detalhe que tem é que o que muito provavelmente vai acontecer, e daí é o que a gente fala, que é o uso dessas informações, os falsários também vão trabalhar para obter outros tipos de vantagens, e daí que também vai ser praticamente impossível, ou se não muito, mas muito difícil da pessoa ser ressarcida, que é o quê? Essas informações, como ocorre hoje em dia, em razão da sua própria, que a gente fala assim, da sua própria qualidade, os falsários podem criar, por exemplo, um grupo hoje em dia desses aplicativos de mensagem, vai se passar por você, às vezes ele pega a sua foto numa rede social, monta um aplicativo, eles fazem essa engenharia, né, que a gente chama o crime da engenharia social, e eles vão passando golpes e houve aquilo que a gente chega e vê cotidianamente, que é o quê? Cria-se um perfil falso ou passa a pedir dinheiro para os seus familiares, amigos, que você está passando com algum problema. Então, esse tipo de golpe é muito provável que venha aumentar bastante em razão do vazamento dessas informações. E na minha opinião, tá? Eu acho que esse tipo de golpe, como foi informado que existiu vazamento, principalmente, né, que a gente chama dos celulares das pessoas, dos e-mails, nome completo, data de nascimento, e considerando a pandemia que a gente está vivenciando, particularmente, eu acho que esse tipo de golpe vai ser utilizado, como já está ocorrendo hoje em dia, nessas golpes pelos aplicativos. Então, o que vai aparecer? O que vai acontecer? O falsário, em posse de todos os seus dados, eles vão ligar para você. Então, eu estou aqui, vou receber um telefonema no meu celular, falando, olha, aqui é fulano de tal, eu sou do Ministério da Saúde, eu sou de alguma clínica de vacinação, enfim. Acredito que eles vão fazer muito isso, falar, olha, você não é Alexandre tal, você não nasceu no dia tal, você não é filho de tal, você não trabalha tal. Como eles têm todas as informações, eles vão passar tudo. E vai chegar um momento que ele vai falar, olha, aqui você foi selecionado para fazer a vacinação do Covid, vão me mandar um link
clique aqui para você atualizar, para você demonstrar se tem interesse ou não. Seja o que for, o que eu vejo é que eles vão conseguir fazer o uso desse vazamento dessas informações e utilizar nesse momento de pandemia, e muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, eu posso dizer para você que nos próximos 6 meses a gente vai ter um aumento disso, vai começar a sair bastante na mídia, que são o que vai ser o golpe da vacina, né? Então as pessoas vão receber algum telefonema, vão passar um código, isso como eles sempre usam, a pessoa inadvertidamente vai passar o CPF dela, o código dela, alguma outra situação, e esses falsários daí sim vão fazer o que a gente chama aquele golpe mais lesivo ainda, que é de alguma forma, ou eles vão clonar o seu chip, daí vão ter acesso aos seus aplicativos e muitas vezes violar as suas contas em banco, utilizando essa parte de engenharia, e daí o seu prejuízo vai ser maior, tá? E por fim, o que eu vejo, que marquei algumas informações, eu tenho recebido muito questionamento assim: eu, cidadão normal, o que eu posso fazer para evitar esse tipo de golpe, ser vítima disso em razão desses dados que vazaram? Sendo bem categórico, eu diria que para vocês nada. Eu que mexo um pouco, tenho um conhecimento razoável dessa área, eu estou sujeito todo dia a ser vítima de uma fraude. Você também. E não tem muito que a gente possa fazer. Na verdade, eu diria que assim, tudo que a gente se alguém falar, olha, você pode fazer isso, 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 são medidas paliativas. Não existe nenhuma medida efetiva. O que a gente precisa fazer é o seguinte: recebeu informações de ligações, WhatsApp, seja o que for, e-mail que não conhece, é aquilo, bloqueia, não responde, desliga o telefone, pronto, acabou. Pediu dinheiro, não passa dinheiro para ninguém, pronto, acabou. Agora, como que a gente vai se proteger de que alguém esteja utilizando nossos dados em razão desse vazamento? Não existe isso. Existem algumas pessoas que falam assim, você consegue, às vezes, monitorar ou imaginar o que pode acontecer, que algumas empresas vendem aquele serviço de monitoramento por CPF. Particularmente, eu acredito que é um custo a mais que você vai ter e você não vai, como que a gente pode dizer, se esse prejuízo existir, não é o monitoramento que vai impedir. Por quê? Porque às vezes assim, a pessoa recebe aquele aviso, seu CPF foi utilizado em tal lugar. Até você tentar falar com esse tal lugar para expor que você nunca teve lá, essa fraude muitas vezes já foi concretizada e você já perdeu muito tempo e você não vai conseguir inibir isso. Então, assim, tem gente que faz, eu não posso falar não faça. Acho que cada um tem o direito de escolha. Eu, particularmente, não tenho e não vejo necessidade disso. Mas então é essa a realidade que está acontecendo no país. Realmente são dados assim bem refinados. Embaixo, como eu falei, tem alguns links de algumas matérias para a gente ver a imensidão dessas informações que vazaram. E não tem muito o que fazer, gente. É aquilo lá, a gente tem que torcer para não ser vítima, evitar o prejuízo, ou eu diria mais o seguinte, né? Se você não foi vítima de fraude ainda digital, no mínimo tentaram, ou você conhece alguém que já foi. Porque muito provavelmente, num curto espaço de tempo, todo mundo vai, ao menos, sofrer uma tentativa de golpe. Por quê? Porque hoje o mundo é digital, é muito mais fácil para esses golpistas ficarem, às vezes, até em outro local do mundo, outra cidade, outro no meio. A gente pode colocar, ele pode estar no meio de uma ilha isolada no Atlântico com sinal de internet dando golpe e nunca ninguém vai pegar. É tudo transação online, valor daqui, valor de lá, cai ali, tudo. Essa velocidade do mundo digital, ela é ótima para um monte de coisas, isso é incontestável e nunca vai retroagir, mas essa velocidade também contribui para concretização rápida desses tipos de prejuízo, né? Então é essa informação que eu posso passar para vocês. Todos os dados de 200 milhões de brasileiros vazaram. Eu acredito que o seu estejam por aí. Não estou nem um pouco assustado e particularmente, se é para eu ser vítima de algum tipo de fraude, que seja em decorrência desse tipo de vazamento,
que a chance de eu ser ressarcido vai ser muito maior do que eu ser vítima, muitas vezes, do que um sequestro relâmpago, do que uma coação num caixa eletrônico, do que outros tipos de incidentes que causam prejuízo financeiro e estão associados diretamente com uma violência mais ríspida, tá? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, conversar comigo sobre esse assunto, é um assunto bem interessante e vai ficar muito ativo na mídia pelos próximos meses, até em razão da lei de proteção de dados, que muito foi falado e a gente viu que nem mesmo uma lei que vai conseguir evitar esse tipo de situação, tá? E até uma outra questão que a gente não para assim para acreditar é que os dados já vazaram, né? Então, nada que você pode multar a empresa, você pode proibir a empresa de funcionar, você pode inventar milhares de sanções. Isso daí agora vai ser enxugar gelo. Por quê? Porque os dados já vazaram. Então, se esses falsários não quiserem dar esse tipo de golpe, montar alguma estratégia agora, daqui 1, 2, 3 meses, ele está lá, ele tem um banco de dados de 200 milhões de brasileiros, né? Que está sendo comercializado pelos que dizem na Deep Web aí, tá bom? Então, boa sorte a todos, cuidado, precisando a gente está por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.